Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Revit básico e hoje nós vamos falar sobre piso. Eu sou o Thales Mesquita e você está no nosso canal de Revit. Então, iniciando aqui, pessoal, eu vou pegar um modelo básico que eu tenho aqui de um projeto arquitetônico e a primeira pergunta que você tem que esclarecer é qual é o nível de detalhe que você quer representar dentro do seu projeto. Porque se a gente for falar de um piso básico, genérico, você tem um contrapiso, argamassa e revestimento. Se a gente for falar de um piso um pouquinho mais específico, de repente até um piso aí numa laje impermeável, a gente já está falando de um contrapiso, uma manta asfáltica, uma impermeabilização, uma argamassa e um revestimento. E aí, nós podemos falar de um piso, de repente, de um apartamento, que teria aí uma manta, de repente, acústica, você poderia ter um sistema de aquecimento, enfim. Entenderam onde eu quero chegar? O nível de detalhe que você quer representar é o que vai dizer qual é o tipo de piso que você vai trabalhar. O que eu fiz? Eu peguei aqui um modelo de piso genérico, vou trabalhar aqui nesse projeto, eu dei um Ctrl C lá no nosso projeto, até uma dica legal, se você tem dentro de um template um modelo de piso que você gosta de utilizar, você pode pegar ele aqui, onde a gente encontra piso, dentro aqui da aba de arquitetura, piso, né? Eu vou desenhar aqui um piso, sem medida nenhuma, pronto, vou fazer de novo aqui, arquitetura, piso. Dentro de piso nós temos a opção de piso arquitetônico, piso estrutural, piso por face e piso viga e borda. O piso que você vai mais utilizar é o piso arquitetônico, então a gente vai trabalhar com ele nessa aula. Então eu estou aqui, ó, eu vou escolher esse piso polido composto. Dentro dele você tem também, tal como a parede, a porta e os outros componentes que eu já falo nos vídeos anteriores, a edição de tipo. Aqui dentro do piso você tem o campo editar, que é basicamente o que você vai ajustar dentro dele. É esse campo aqui. Aqui, tal como a parede, você também pode ir colocando os componentes dentro dela. Ou seja, esses que você viu aqui, contrapiso, argamassa e revestimento. Aqui são os mesmos que estão ali, porém eu deixei separado e criei um para cada. Eles estão aqui, ó, revestimento, manta, impermeabilização e contrapiso e argamassa. Então, no nosso caso, eu peguei esse aqui, joguei tudo dentro de piso composto. A edição dele a gente vai ver aqui, ó, porcelanato, argamassa e contrapiso, ok? Aí você vai dar um Ctrl C e vai lá no projeto que você está trabalhando e dá um Ctrl V. E ele já vai vir aqui, ó. Você pode fazer o seguinte também. Clicar no piso existente que você está trabalhando, ó, que é esse piso aqui, dá um SA. Ó, eu só tenho esse piso porque ele é separado. Ele foi feito para a cozinha, ele está no nível aqui menos 0,2, tanto é que a cota nível aqui está 13 e aqui do quarto está 15. Como fazer isso de maneira bem simples, é só você clicar nele e vir aqui e alterar esse valor aqui, ó. Automaticamente ele já altera a sua cota. Como aqui é uma área molhada, para esse projeto a gente especificou que aqui ia ter 2 centímetros abaixo. A mesma coisa para a varanda, aqui tá uma diferença de 10 para 13. Muita gente trabalha assim. E tem gente também que gosta de trabalhar com um caimento dentro do piso. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Como desenhar o piso dentro da casa. Eu vou explicar de um jeito que está feito aqui no projeto e é o jeito correto de ser feito. Notem que quando eu clico no piso aqui, ó, eu tenho ele antes da parede. Muita gente desenha piso assim. Vai fazer a casa e contorna todo o projeto. Lembrando que você não está calculando a área do seu projeto. Você está fazendo o piso. Eu vou dizer por que essa forma é errada. Primeiro, gente, pelo mais óbvio possível, o teu piso, para ele gerar um quantitativo preciso, ele não pode passar debaixo da parede. E lembrando que lá no teu modo 3D, esse piso que você criou, ó, ele está tracejando sobre todas as suas paredes, sobre a sua alvenaria. Então é inconcebível fazer piso dessa forma, a não ser que você esteja fazendo um estudo preliminar. Aí tudo bem, você pode vir aqui e escolher até teu piso composto. E descendo aqui ele já te mostra mais algumas informações de perímetro, de área, de volume, etc. Então na nossa planta baixa, o piso que a gente fez, ele gerou uma grande plataforma sobre toda a casa. Mas é o jeito, digamos assim, não tão certo de fazer. Eu tenho aqui esse piso que eu clico e seleciono todos os ambientes, porque ele está no mesmo nível, é o mesmo modelo de piso. E a nossa paginação, o que é a nossa paginação? Essas linhas aqui, vamos dizer que o cliente aqui escolheu fazer dessa forma. Mas vamos dizer que o teu cliente, de repente, optou em fazer o quarto com piso laminado, a sala com piso de porcelanato em um formato, o corredor em outro e o outro quarto com outro tipo de piso. Aí você teria que separar. A mesma coisa aconteceu aqui para a cozinha. Eu tenho um modelo de piso aqui, um modelo de piso aqui, um modelo de piso para o escritório e para a lavanderia. Então, como eu construiria um piso dentro do quarto aqui independente? Ó? Eu fui lá em arquitetura, piso, escolhi aqui essa linha aqui, escolhi o cantinho da parede e clico aqui nos cantos, na parte interna. Se trata de um retângulo, você também teria a opção de fazer assim, ó, mais rápido até, e concluir. Está feito o teu piso. A única coisa que você precisa confirmar é
qual é o modelo de piso que você vai trabalhar e qual é o nível, né, que ele está. No caso aqui, nível 0. Vamos dizer que você tem esse projeto e aqui já existia um piso. O que você precisa fazer? Você precisa suprimir ele. Clicar aqui, dar um SL, TR, e aqui você vai dar um TR, desenho elemento. Essas linhas aqui, na verdade, eu não preciso. E dou OK. Então eu tenho o meu piso novo, foi criado, ele está aqui bonitinho. Como que eu alinho essa paginação? Eu venho aqui em modificar, nesse comando aqui AL, escolho uma parede e escolho uma dessas linhas. Você não precisa pegar essa, pode pegar até essa daqui se quiser. Ele vai alinhar igual. E aqui, clico nessa e ele faz o alinhamento. O que é interessante de você ter o projeto arquitetônico e saber escolher a paginação? É observar esse tipo de coisa. Você já pode determinar que a sua paginação vai dar recorte aqui no cantinho. Então é interessante você sempre se atentar a esse tipo de coisa quando você dimensionar o ambiente ou escolher o tipo de revestimento do seu ambiente. Então nesse caso a gente escolheu um revestimento aqui de 90 por 90. Talvez um de 80 ou um de 1 por 1 poderia ser mais interessante para não ter nenhum tipo de recorte. Ou você mudar a tua paginação. Por exemplo, soltar aqui ponto 50, né? Eu soltei uma linha aqui, ó, e dei um AL e alinhei por aqui. Logo ele deu um recorte diferente lá naquele canto. A mesma coisa eu poderia ter feito para esse cara aqui. Porém, aqui já é mais complicado. Mas vamos dizer que nessa parede você vai ter um roupeiro. Então não é uma preocupação. Concorda comigo? Então, ok. Você aprendeu como fazer piso, vamos ver como é a representação dele dentro do corte. Eu tenho aqui, ó, essa região. Eu vou ocultar ela por enquanto e já a gente fala sobre ela. O nosso piso está montadinho aqui. Se eu colocar no nível de detalhe alto, eu vou ver toda a parede, eu vou ver todas as camadas do piso. Se eu vier aqui dentro de anotar, identificação por material, eu tenho a argamassa, o revestimento e, no caso aqui, o contrapiso. Ele não está fazendo a leitura do material. Por que ele não está fazendo a leitura do material? Não identificou a descrição. Você pode vir aqui, clica aqui, por exemplo, dentro do primeiro material, que é o porcelanato. Dentro aqui de identidade, na descrição, aqui está certo. Revestimento. Ok, nossa argamassa está com uma descrição muito grande. A gente vai abreviar ela agora. Descrição, deixar apenas a argamassa, ok? E no nosso contrapiso a gente vai inserir a palavra contrapiso. Você deve estar se perguntando, será que eu vou utilizar isso ou não? Colocar essa tagzinha? Aqui na verdade é mais para representar e explicar para você como que está feito aqui, que realmente a camada veio separada quando você escolhe o nível de detalhe alto. E explicar o porquê que eu trabalho com essa rachura muitas vezes. Porque, galera, sinceramente, às vezes é mais prático você fazer dessa forma do que você representar todas essas outras camadas. Porque se você for levar ao pé da letra como que a representação disso aqui deveria ser, tem que estar no nível de detalhe alto. Então você vai representar a sua alvenaria, você deveria representar a sua viga baldrame, você deveria representar a sua ferragem. Então aqui a gente acaba generalizando um pouco mais. Você poderia travar aqui também, ó, ou deixar aqui embaixo. Às vezes as pessoas falam assim, Thales, mas se eu deixar assim, a minha achura, ela, toda vez que eu mudar o pé direito, ela vai ficar perdida, eu vou ter que entrar e alterar. Ó, eu vou deletar e eu tenho, a minha laje está aqui, ó, meu forro está aqui. Para quem está se perguntando o que é a categoria de anotação, é aqui, ó, anotar região. Quando você cria uma região, você faz como se fosse uma espécie de máscara dentro do seu projeto. Ó. É que aqui ele está com linhas invisíveis. O que é região? Região é como se fosse uma espécie de máscara, é uma achura, como se fosse a achura lá do AutoCAD, porque a gente utiliza para fazer uma espécie de adaptação técnica, um recurso técnico dentro do projeto, para não chamar de gambiarra. Então você pode colocar aqui, ó, várias achuras, né? Então a gente tem achura de argamassa, de aço, entre outros. Então a gente utiliza aqui essa de concreto, no caso eu utilizo essa de concreto, para representar muitas vezes a minha, só voltar aqui, a minha laje, a minha viga baldrame, porque o modelo e o estilo arquitetônico que eu trabalho, eu tento representar o que eu busquei lá do AutoCAD. Então fica desse jeito. Então como que eu faço para travar? Porque, por exemplo, o que eu estou dizendo é isso. Ó. Se eu entrar aqui e editar essa parede em específico, ó, dupliquei ela e vou aumentar esse tamanho aqui para 12, por exemplo. E dou OK e OK. A parede vai aumentar na espessura, mas a achura não. Por isso não é interessante utilizar ela. A não ser que você faça isso. Ó. Você dá um clique, você clica, dá DI, clica na parede, dá um Tab, até ele selecionar e ficar azul aqui a tua achura, e clica fora. E aí você clica nesse cadeadinho. Faz a mesma coisa desse lado de cá, clica de novo até ficar azulzinho aqui, e clica aqui nesse cadeadinho. E vou dar concluir. Quando você voltar aqui e alterar a sua parede, vamos colocar nossa informação aqui, 12, olha o que vai acontecer.
explodiu o computador. Aí você vem aqui, dá um DI, seleciona a tua parede, vai clicando até ele fazer a seleção aqui da sua Ashura e dá um concluir. Então toda vez que você mover a tua parede, ó, mover para um lado e para o outro, a Ashura acompanhou. Então você moveu a tua parede, a sua Ashura acompanhou. A mesma coisa é para a laje, tá, gente? Então você poderia fazer essa marcação. Não recomendo porque isso realmente não é viável, não é interessante, não é a maneira correta de fazer uma representação de laje. O certo seria você ter a laje, vamos dizer assim. Se eu deletasse esse componente aqui, ó, o meu corte ficaria assim. Ele está errado? De certa forma, não. O que eu preciso fazer talvez é só colocar as achuras dentro de cada material, né? Por exemplo, eu tenho o piso, aqui eu tenho uma achura, está muito pequena. Mas essa é a representação real. E às vezes para um projeto arquitetônico a gente acaba fazendo assim, ó. Dentro aqui de editar tipo e edito, eu tenho pintura externa. Para esse projeto não foi atentada a parte do BIM puro, né? Foi feito um projeto arquitetônico preocupado mais na parte de prefeitura, que muitas vezes vai acontecer com você também. Então não existe uma preocupação em colocar aqui o contrapiso, o material com a estrutura certinha. Então se eu editar aqui, por exemplo, esse material que está como pintura externa, provavelmente com um detalhe estético da fachada, e alterar aqui, criar um material novo, tipo contrapiso. Ele provavelmente já deve ter contrapiso. E aí aqui dentro tem algumas configurações básicas. Ó. Primeiro plano, que seria o que você vai enxergar quando ele estiver lá na fachada, dentro de um desenho. E o plano de corte é o que interessa pra gente aqui, ó. Plano de corte. E aí aqui dentro eu tenho aqui alguma opção de achura, por exemplo, argamassa densa. E aí você escolhe, por exemplo, a cor que você quer. Vou escolher aqui um cinzinha e vou dar um OK. E aqui, OK e OK. Ele já vai aparecer aqui para mim essa representação. Aqui a minha alvenaria, ela está parando aqui. Seria a forma correta. O que está faltando aqui? Uma viga. Então, para eu representar isso aí, eu precisaria construir toda uma família de viga dentro do projeto. Muitas vezes isso não é viável, por isso que a gente acaba sendo adepto aí da utilização da Ashura. Então, só para explicar um pouquinho o porquê que utilizar a Ashura, se é interessante ou não. E agora falar um pouco sobre caimento. Vamos supor que você está aqui no banheiro, né, que os dois estão conectados aqui. Vamos separar aqui e deixar ele aqui sozinho. Eu vou fazer um caimento nesse banheiro todo para o sentido aqui da janela. Como que eu faço isso? Eu venho aqui dentro de modificar sobre elementos e eu posso escolher se eu vou levantar aqui ou vou baixar a parte de cá. Então eu vou colocar aqui um valor negativo, menos 0,01 e pronto, já está feito. Se você vier aqui a anotação, inclinação de ponto, por exemplo, ó, ele já vai te dar o caimento. Aí você pode indicar isso também no seu projeto, junto com a sua paginação. Então, pessoal, para não ficar nenhum tipo de dúvida, para você construir o piso é aqui, piso. Você pode desenhar ele de várias formas e ele já automaticamente você vem aqui e escolhe o modelo de piso que você está trabalhando. Lembrando que você pode também trabalhar com grama, granito, entre outros. E da parte aqui interna de piso, que dá para a gente representar isso. Uma configuração a mais que dá para você fazer com piso, eu ensino em outro vídeo que eu falo sobre calçada. Esse projeto foi executado no ano de 2016, então ele já está um pouquinho ultrapassado, mas ele tem bastante detalhe interessante. Ele está disponível para download lá no meu site, só você fazer o login. E ele tem, você pode baixar esse projeto aqui, ele tem bastante detalhezinho de madeiramento, tem até uma representação de calha, rufo, bem bacaninha. Se você quiser pegar esse projeto aqui, é só acessar o site, você consegue lá de maneira gratuita, não precisa pagar nada, só tem rufo representado, bem interessante. Mais uma dica legal aí sobre piso, de repente você pode utilizar nos seus projetos, é sobre o piso e essa viga de borda, né, que de repente você pode usar aí algum detalhe em algum tipo de mureta ou alguma coisa assim. Lembrando que, ó, ele saiu aqui embaixo, você pode mudar ele aqui para cima e pode inverter também a posição dele. De repente você quer representar algum tipo de rampa ou algo assim. Isso é um perfil. Todo perfil dentro do Revit, se você vir aqui editar tipo, ele tem a opção de alterar o perfil. Então você pode escolher outro tipo de elemento, como por exemplo essa barra aqui, ó. Então ele mudou. Então muitas vezes se você tiver algum detalhe e quiser alterar esse desenho e fazer, por exemplo, a representação até de meio fio, se for o caso, daria para você utilizar esse perfil aí também. É bem interessante, sim. Sobre piso por face e piso estrutural, nós vamos falar numa outra aula.
Pessoal, espero que você tenha gostado do vídeo. Aproveita que você está aí, já se inscreve no canal, dá like se você gostou do vídeo, ativa o sininho das notificações e deixa o seu comentário. O que eu posso trazer aqui para melhorar as aulas, e conto com você no próximo vídeo. Muito obrigado e tchau!